A arte em suas diversas formas não é só a manifestação artística, mas um modo de expressão, de se encontrar, e é através da dança que milhares de vidas podem ser transformadas, principalmente somando com a acessibilidade. No Repórter do Futuro de hoje, vamos falar sobre a acessibilidade no universo da dança e vamos conversar com os repórteres que produziram o documentário O Movimento que Vem de Dentro. Fique aqui com a gente porque o Repórter do Futuro começa agora. O documentário O Movimento que Vem de Dentro foi produzido durante o 17º módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, pelos repórteres do futuro e já do presente, Matheus Leitão, Cauã Coel e Júlia Sena. E aqui no estúdio Vladimir Herzog, com a gente, Júlia Sena. Prazer, Pierre, prazer, Thaís. É muito importante para a gente estar aqui mostrando o nosso trabalho. Essa experiência foi muito enriquecedora, é um prazer. E também com a gente, Cauã Coel. Tudo bem, Pierre? Tudo bem, Thaís? Prazer também estar aqui com vocês. Que bom, o prazer é nosso, pessoal. Obrigada por estarem aqui com a gente. Eu quero começar, a gente vai começar o programa com a pergunta clássica, né? Como que vocês chegaram até a pauta? Nossa, foi bem engraçado, assim, a forma que veio essa ideia de pauta, né? Durante os módulos do curso, né? A gente vê os grupos já se formando, já sendo encantados por algumas ideias de pauta, e o nosso grupo foi indo, a gente não tinha nada que brilhava os olhos ainda, até que um certo dia eu estava na estação de metrô e eu acabei encontrando uma família, né? Uma família de 3 pessoas, um pai, uma mãe e uma filha, e nessa família os 3 membros eram pessoas em situação de deficiência visual. E eu achei curioso e diferente porque eu nunca tinha visto uma família cujos 3 estivessem na mesma situação. E dali surgiu uma ideia, a gente já vinha pincelando e rascunhando ali uma ideia, uma veia artística que o grupo tinha muito forte. E a gente sabia já que queria tratar sobre arte, sobre democratizar o acesso a ela. E ali eu propus a ideia também do tema, falei, gente, se a gente trazer um pouco desse âmbito da arte para a pessoa realmente em situação de deficiência, será que rola? O que vocês acham? Foi muito assim, que foi somatizando, e foi bem também muito orgânico o processo, como a pauta foi se descobrindo e a gente foi trabalhando. É quando o cotidiano atravessa a pauta, é muito bom, né? E já pegando o gancho a partir disso, vocês já tinham antes essa perspectiva ou desenvolveram depois de que a dança pode ser a maneira de se expressar para essas pessoas que têm alguma deficiência? Eu acho que essa parte surgiu muito de um dos nossos encontros. Cada um mora num canto, então a gente tinha que marcar um lugar em comum, a gente acabou marcando na Vergueiro. E o Centro Cultural da Vergueiro, ele tem muito isso da dança, então você entra lá e o pessoal tá dançando. E aí meio que nasceu essa coisa, como ele disse, a gente já tinha a arte como um assunto a ser tratado. Aí foi uma fusão das pautas mesmo. Gente, antes da gente assistir o documentário, eu queria saber como que vocês fizeram a captação das imagens e a edição. Qual o programa que vocês usaram? Se foi muita confusão para editar o material? Como que foi esse processo? Como que vocês fizeram a captação e a edição do material? A captação foi algo mais em conjunto, mas a gente se revezou muito porque os nossos horários eles são diferentes, então eles não batem muito. Devido a estágio, a faculdade, teve dia que eu fui captar sozinha, teve dia que foram os 3, teve dia que foram 2, e a edição foi mais por conta do Cauã. Não foi tão caótico assim, porque ele já tinha uma experiência com isso, né? Mas o programa que a gente utilizou foi um programa simples, de telefone mesmo, a gente captou com o telefone boa parte das filmagens, boa parte, se não todas, né? A gente usou ali microfone de lapela, realmente, mas foi bem tranquilo, assim, o processo editorial e tudo mais, mas eu acho que esse processo de encontrar para captar as imagens foi realmente a maior dificuldade. Eu não moro em São Paulo, então realmente 5 horas de viagem até chegar no lugar e tudo mais, mas quanto a tudo foi bem tranquilo, a captação foi mais ou menos isso. Então vocês editaram tudo pelo celular? Foi, tudo pelo celular. E qual foi o programa? O CapCut. CapCut mesmo. E 5 horas de viagem, nossa, pra organizar. E no final, vocês tiveram quanto tempo de gravação? Vocês encontraram quantas vezes para gravar? Foram 3 vezes, se eu não me engano, 3 vezes ao todo. Uma na Vergueiro e 2 no Instituto da Fernanda Bianchini. Certo, pessoal, agora sim a gente vai assistir o doc e no próximo bloco a gente volta a conversar mais sobre ele. Fechou? Perfeito. Roda VT. Desde 2020, a dança tem conquistado cada vez mais espaço entre os jovens. Meu nome é Tina, eu tenho 23 anos. Eu danço
em geral, desde 2016, né? Que tem inspiração ao K-pop, né, aqui na Vergueiro, pelo menos a maioria dos grupos. Então a gente acaba pegando a inspiração de um grupo, Cat's, por exemplo. A gente pega os vídeos delas dançando, vê a expressão, então tem tudo isso de chegar, pegar a coreografia todo mundo junto, vir aqui, passar as formações. Como que a Tsai é de 6 membros, a gente precisa de 6 pessoas. Aí a gente pega 6 pessoas, pega a formação, passa direitinho, passa a coreografia. No outro dia a gente limpa. No outro dia a gente vê a expressão, o lip sync que falam, né? Que aí você canta junto com o artista, é tipo cover. Então tem tudo isso, até figurino, até gravação. Será que esse processo é igual para todos? Eu iniciei esse trabalho, eu tinha 15 anos de idade e eu digo que foi lançado o maior desafio da minha vida, ensinar ballet para meninas que não enxergavam. E aí meus pais falaram as palavras mais sábias que eu ouvi na minha vida. Eles falaram: filha, nunca diga não para um desafio, pois são sempre destes desafios que partem os maiores ensinamentos que a gente tem nas nossas vidas. E essas palavras entraram na minha vida e no meu coração, de modo que eu estou há 30 anos realizando esse trabalho voluntário, e foi o trabalho voluntário que mais me enriqueceu como ser humano. Através desses alunos, eu aprendo a cada dia a fechar os olhos da visão, que são extremamente preconceituosos, e abrir os olhos do coração, enxergar o mundo com mais essência, com mais verdade, com verdadeira inclusão. Eu sou Mayumi, eu tenho 38 anos e faz 10 anos que eu faço parte da Associação Fernanda Bianchini. Eu perdi a visão quando eu já estava aqui. Então foi aqui que eu aprendi a ler o braille, foi com as meninas que eu aprendi a usar bengala, foi aqui que eu aprendi a me movimentar sem a visão. E eu entrei aqui na cadeira de rodas, porque eu tenho uma doença neurológica chamada miastenia graves. Aqui eu falo que é a minha segunda casa, que eu me sinto em casa mesmo. A arte, pra mim, foi a minha cura, foi o meu melhor tratamento depois que eu comecei a dançar. Na fase anterior daqui, eu praticamente não tinha contato com nenhum tipo de arte. É um mundo totalmente diferente. E isso aconteceu na minha primeira aula de ballet, que eu cheguei pronta com um caderno, com plié, tandi, glissé. E quando eu cheguei, as meninas estavam de calça jeans, descalças e cabelos soltos, e elas nem sabiam o que era ballet. E elas me perguntaram: o que é ballet, quem é você e aonde você está? Eu precisava fechar os meus olhos, entrar no mundo da pessoa com deficiência visual, entender suas limitações, suas dificuldades, com muita empatia, que eu substituo a empatia até aqui por uma compaixão, porque eu queria, além de tudo, ensinar o meu mundo para elas. E foi essa troca de mundos que fez nascer o método Fernanda Bianchini. É um método todo através do toque, da percepção corporal e da conscientização do movimento. Então, eles sabem sinestesicamente o que eles estão fazendo. E aí chegou uma avó e falou: minha neta, ela tem múltiplas deficiências. Você faz um trabalho tão bonito com deficientes visuais, você vai falar não para minha neta? Eu não consigo falar não.
E aí nós incluímos outras pessoas com outras deficiências. Então hoje são 400 alunos que aprendem gratuitamente balé clássico, sapateado, dança de salão, expressão corporal, danças urbanas, dança do ventre, teatro, música. A gente acredita na arte como um poder de transformação e de protagonismo e desenvolvimento humano. E hoje não são mais apenas pessoas com deficiência visual, e sim deficiência intelectual, motora, auditiva. Hoje a Associação Fernanda Bianchini é para todos. De que todos os seres humanos merecem oportunidades iguais para se desenvolverem. E a gente quer ser o sim de tantas pessoas que recebem não por conta da própria deficiência. O que a gente está fazendo aqui, a gente está lapidando pedras preciosas. E a sociedade não enxerga o brilho que eles têm. E eu falo, há 30 anos, eu muito mais aprendo do que ensino. Gente, voltamos e que lição de empatia, né? Esse Muito bom o documentário. Eu adorei todo o clima dele, da lição que ele passa no final. Incrível. E eu queria entender, a gente estava conversando, a gente quer entender como que depois que vocês produziram esse documentário, quais foram os atravessamentos, assim? Como que vocês se sentem depois de ter acompanhado isso tudo? Mudou alguma coisa na percepção de vocês? Eu acho que jogou uma luz muito grande sobre o assunto e não tem um lugar agora, principalmente quando envolve a arte, que eu não perceba, assim, se aquilo é acessível para as pessoas com deficiência visuais também, ou com baixa visão, enfim. Bom, agora a gente se despede da Júlia. Obrigada, Júlia, por ter vindo. Muito obrigada, foi um prazer. Prazer é nosso. E no próximo bloco a gente vai receber o Matheus Leitão, outro integrante do grupo. Mas não sai daí, voltamos já. Voltamos e agora com a participação de Matheus Leitão. Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse documentário que a gente fez. Então vamos continuar conversando sobre o doc O Movimento que Vem de Dentro, produzido na 17ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, do projeto Repórter do Futuro, da Alboré. Então, minha pergunta já começa aqui. Quero falar com vocês sobre o que foi essa introdução. Vocês começando falando sobre dança de K-pop, e aí, em questão de menos de 2 minutos, muda totalmente o contexto. De onde veio essa ideia? Nossa, então, uma inspiração assim a gente não tinha. A gente sabia que a gente queria contrastar e chocar realmente o espectador. Eu acho que a ideia da Vergueiro foi muito intuitiva, porque a gente já estava no metrô, e aí a gente ouviu o sininho do próxima estação, a gente falou, vamos descer aqui porque as meninas dançam, e dança tem a ver com a nossa pauta, e a gente foi. E dali a gente começou a ver as meninas dançando, a gente pensou, a gente precisa pelo menos ambientar o espectador a respeito de qual vai ser a abordagem, dança, arte. E dança é uma coisa muito jovial, a gente acha que conecta muitas pessoas, mas realmente foi bem intuitivo esse contraste de o espectador achar que isso é uma coisa mais K-pop, mais a dança, e a gente mudar realmente o espectro. Eu acho que a ideia era mais trazer também, tipo,
esse outro lado de, tipo, uma dança num lugar que é totalmente acessível, tipo, para pessoas que não têm uma deficiência visual, e como que é lidar com isso sendo uma pessoa deficiente visual. Então traz esse contraste de sendo uma pessoa que consegue enxergar, dançar, e do outro lado, como que é essa dança para as pessoas que têm a deficiência visual. Então é meio que trazer esses dois mundos, assim. A linguagem conversando, a imagem está dizendo por si só. Muito bom isso. Sim, e nessa linha, assim, sobre a construção do documentário de vocês, eu sinto que é quase que uma peça institucional, porque o fio narrativo que conduz todo o documentário é da fundadora da ONG, né, Fernanda Bianchini. Então eu queria saber se essa ideia já estava no início ou se a pauta se transformou ao longo da construção dela. Eu acho que a ideia totalmente não era essa, né? A gente queria trazer mais fontes, outras pessoas, mas foi bastante, tipo, algo tipo de bastidor mesmo, trazendo agora a dificuldade de encontrar fontes, né? De pessoas que pudessem responder dentro do nosso prazo de produção. Então, meio que com a Fernanda rolou, com as dançarinas da Vergueiro também, e aí como elas tinham também falas super, tipo, potentes, super boas, e conseguiu contrastar dentro do documentário, a gente meio que deu um enfoque maior para elas, assim, porque as outras pessoas também acabaram respondendo a tempo. Então, foi meio que isso, assim. Foi isso mesmo, e a Fernanda como um todo é uma fonte muito bem preparada, assim, ela já tem experiência com entrevista, com produção de documentário, reportagem, então, assim, foi muita sorte também de ter tido ela como fonte, então acho que também teve um pouco de organicidade também no processo, mas não era o intuito inicial, mas acabou se transformando e a gente gostou muito depois do produto final. Aproveitando que não era o intuito, vocês conversaram com a própria Fernanda, com uma das participantes do projeto, e tinha mais alguém que acabou gravando e caiu, ou que vocês planejavam entrevistar e caiu? Então, a gente até pensou na captação de mais algumas fontes no próprio Instituto da Fernanda, né? A Fernanda comentou, inclusive, na entrevista que inicialmente o projeto ele era voltado para pessoas com situação de deficiência visual, só que hoje o Instituto ele é abrangente, ele abrange todas as pessoas em situação de deficiência, né? Tanto com espectro autista, neurodivergentes, então o Instituto é bem amplo hoje em dia. A gente queria captar, acho que uma fonte mais com os pais, as mães, como quer levar o filho, como conhecer o projeto, porque é uma ação filantropa, não é custeado, ninguém precisa pagar para poder ter essa iniciativa. A gente pensou também em trazer isso, mas a gente também tinha um tempo um pouco mais reduzido para poder maturar todo o material e deixar na minutagem que a gente conseguia entregar depois. E durante o doc, vocês usam planos mais longos e planos mais simples, assim, mais curtos. Vocês já tinham tido alguma experiência anterior a essa na produção de um documentário? Olha, eu já tive uma experiência, né, no próprio curso da Alboré de cinema e jornalismo, né, então, tipo, fazendo a gravação, captando algumas imagens, mas acho que isso também vem muito do toque do Cauã, assim, tipo, na nossa captação e também na edição. Então foi algo assim que, tipo, foi um toque mais dele, assim, acho que na edição também. De deixar um pouco mais, tipo, como que vai andar, tipo, sabe, o documentário e tal. Nossa, experiência propriamente na faculdade ainda não tinha, assim, eu acho que a minha experiência vem de ensino médio, né, eu sou um dos alunos frutos do novo ensino médio, eu tive um itinerário formativo com base em linguagens, então eu tive muita produção audiovisual no meu ensino médio. A gente produziu muito documentário e sou uma pessoa também bem cinéfila, eu gosto muito de filmes e eu acho que foi muito intuitivo, foi muito orgânico, sentir os respiros, a gente chama agora um pouco mais tecnicista os termos, né, mas aquele fade in, aquele fade out, de escurecer, clarear de novo, foi muito intuitivo, foi muito orgânico, assim, na produção, e foi um pouco mais dessa pegada, assim, não tinha tanta experiência, tinha mais de ensino médio e foi isso. Funcionou super bem. Cineasta no ensino médio, não é demérito nenhum, já tá funcionando muito bem, viu aqui. E eu queria saber também como é que foi essa experiência para vocês depois de gravar tudo isso, vocês absorveram, vocês aprenderam? Cara, eu acho que a gente se torna, tipo assim, você começa a prestar atenção mais nessa questão de acessibilidade, né? Você se torna uma pessoa mais sensível, assim. E ainda mais quando a gente fala sobre cultura e sobre acessos e tudo mais. Então a gente começa a olhar para esses espaços de cultura, de lazer e tenta enxergar, as pessoas estão tendo acesso, mas será que esse acesso está sendo para todos? Então acho que a gente, pelo menos eu saio também tipo assim, da produção do documentário com esse olhar, assim, voltado para esses ambientes também, de tipo, é acessível para todo mundo realmente? Nossa, saí totalmente anestesiada, assim, pós a captação, pós a entrevista. Realmente é um instituto que encanta a gente, o projeto e tudo mais. E foi muito disso. A gente estava pensando na ideia de pauta que a gente queria trazer, e muito se fala de cultura e do acesso a ela, mas e quem também produz a cultura, quem também manifesta a arte? A gente queria também tratar muito sobre isso.
E é muito bonito, a Fernanda fala isso na entrevista durante o documentário, né? Que ela comenta que, inicialmente, ela era professora de balé, ela tinha muita experiência, ela levou tutus, tudo mais, e ela chegou lá e era totalmente diferente, não era o que ela estava esperando. Então, realmente, o processo de lidar, né, com diferentes públicos é orgânico e você tem que entender propriamente eles primeiro, para depois trazer o que você acha, o que você tem de contribuição. E foi uma produção muito bonita, muito encantada, assim. A Fernanda traz com muito respeito essa pauta, né? Ela propriamente sugere o título que ela fala, que eu quero que meus alunos sejam aplaudidos pela bela arte. Então, é muito bonito de ver isso e ver que todo mundo pode produzir, todo mundo tem direito de produzir a bela arte. Bonito, gente. E agora a gente já está se encaminhando para o final. A última pergunta eu queria saber sobre a trilha, né? Porque durante todo o documentário tem uma trilha sonora. Como que vocês escolheram? Qual foi o objetivo de ter essa trilha ali no documentário? Nossa, também não teve, assim, uma escolha pontual de escolher essa trilha. Eu sabia que eu queria ambientar algo um pouco mais emocional, deixar realmente, trazer um tom de seriedade mais apelativa para reflexão mas não teve uma escolha assim em específico, foi realmente ali editando, vendo o que encaixava, foi bem intuitivo e orgânico mesmo. Entendi. E no saldo final que vocês fizeram do projeto, vocês assistiram o resultado da última edição do doc e viram como é que ficaram? Teve algo que vocês olharam e falaram, nossa, isso aqui tá perfeito? Ou, isso aqui a gente podia ter feito diferente, podia ter feito uma pergunta a mais, entrevistar mais alguém? Tem algum ponto assim? Eu acho que o documentário ele cumpriu bem, assim, o que a gente estava esperando, mas acho que também poderia ter trazido um pouco mais, tipo, de fontes, assim, né? Até pra gente conseguir abordar de uma forma mais abrangente, não falar muito só da atuação da Fernanda também. Mas, assim, as falas dela e as falas das dançarinas, tipo, encaixaram e acho que conseguiu cumprir um papel, sabe? Tipo, a gente conseguiu entregar algo legal, que, tipo, conseguisse emocionar e trazer, tipo, uma certa, tipo, luz pra esse tema, sabe? Um dos objetivos, então, era trazer uma emoção, também emocionar quem fosse assistir. Sim, também. Acho que a edição foi muito nesse, também, tipo, acho que foi muito pra esse lado, assim. Foi muito nessa direção, tudo mais. E realmente, acho que a gente queria, num futuro, assim, a gente gostaria de pluralizar mais as fontes a respeito do documentário, da reportagem, né, para poder trazer termos diferentes e mais fontes a respeito. Mas acho que num todo foi isso, foi bem bacana. Emocionante. Alguém chorou assistindo? Teve pessoas que choraram na exibição final. Cumpriu o objetivo. Cumpriu o objetivo. É isso. Gente, a conversa tá boa, muito boa. Adorei assistir o documentário aqui com vocês, mas nosso programa chegou ao fim hoje. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Obrigado a vocês, né, por ter cedido esse espaço, pra gente também ter abordado um tema super importante. Obrigado também a vocês, pessoal. Prazerzão estar aqui, poder falar desse assunto. Esse documentário ficou muito bonito que a gente conseguiu produzir. Mas é isso. Obrigado, Pierre. Obrigado, Thaís. Obrigada, gente. E obrigado por ter acompanhado mais um episódio com a gente. Se você está assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal da Câmara em youtube.com/Câmara São Paulo. Na nossa playlist do Repórter do Futuro, você revê esse episódio e todos os outros das temporadas passadas. Siga as redes sociais do site da Oboré. Lá estão disponíveis todos os módulos do Repórter do Futuro. Semana que vem a gente se vê. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.